Oi, gente, tudo bom? Estamos agora, gravando o segundo vídeo sobre coronavírus, como tinha sido combinado, informado no vídeo anterior. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu o primeiro vídeo, os dois primeiros, na verdade, que curtiram, que compartilharam, que se inscreveram no canal. Fiquei muito feliz pela recepção e pelo apoio e peço que vocês continuem comigo, Se inscrevam no canal, assistam os vídeos, comentem, indiquem para quem vocês acham que possam se interessar. Então, assim, hoje a gente vai tratar da relação entre coronavírus e ecologia, entre modificações do ambiente pela humanidade e a disseminação de doenças disseminadas por vírus e bactérias, mas eu queria começar mostrando os dados atualizados do coronavírus. Então, no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, com dados de 8 de maio, nós temos quase 10 mil mortos e mais de 145 mil pessoas infectadas pelo coronavírus. Lembrando que no Brasil o número de testes é muito baixo, então os pesquisadores estimam que o número de infectados deve ser em torno de 10 vezes mais, ou seja, em torno de 1,5 milhão de pessoas, e muitas mortes. A causa dessas mortes, ela muitas vezes não é confirmada por coronavírus porque não foi testado, mas o número de pessoas mortas com problemas respiratórios no Brasil hoje, ele é muito superior, se não me engano em São Paulo, 6 vezes superior ao que era comum um ano atrás, no mesmo período do ano passado, ou pegando a média dos últimos 5 anos no mesmo período. Então isso indica também a subnotificação de mortes de Covid. No mundo, são quase 4 milhões de pessoas infectadas por coronavírus e quase 275 mil mortos. Lembrando também que cada país tem seu sistema de medir, Esse número, ele é oficial. Provavelmente o número de doentes e mortos no mundo é bem maior. Então, fiquem em casa, evitem de favorecer a circulação do vírus, se protejam, evitem ficar doentes, evitem precisar do hospital, evitem precisar de leitos respiradores, porque a situação está muito crítica. Então, a gente precisa se cuidar, precisa ter consciência. Então, voltando, ao tema principal de hoje, que é a relação entre modificações ambientais no meio da humanidade e disseminação de doenças. Uma das consequências desse Covid-19, dessa pandemia, tem sido a preocupação com o ambiente, E aí eu gosto de trazer uma expressão, porque muito se fala sobre crise ambiental, mas na verdade muitos autores trabalham com o conceito de crise civilizatória, que é um problema que tem a ver com a civilização humana, com o modelo de uso do ambiente baseado em um sistema capitalista que precisa transformar a matéria em mercadoria e vender o tempo todo em mercados, O sistema capitalista, ele vive disso, de vender o tempo todo e de gerar lucro o tempo todo. Para vender, o que acontece? A matéria, ela é retirada do ambiente, da natureza, é transformada por mãos humanas ou por máquinas e é vendida nos mercados. O que acontece? Muito se dizia que esse ciclo, ele não poderia parar, E aí eu li um texto sobre um pensador francês, o Bruno Latour, falando sobre as consequências da Covid, e relacionando com a questão ambiental. E aí ele chama atenção para isso.
O que diziam que seria impossível fazer, que seria parar os sistemas econômicos, os sistemas produtivos, agora com o Covid-19 foi feito. Os chefes de Estado tiveram que frear a produção econômica porque eles precisavam parar a disseminação dos vírus. Então, o que vai ser feito da agora em diante? A partir do momento que se parou, podia ser um momento de se pensar. Quais são as atividades essenciais? Quais são as atividades que devem ser mantidas? Quais são aquelas que devem ser repensadas, finalizadas? E isso é uma questão interessante, porque que ele também destaca, né? Aqueles que se beneficiam de um uso intenso dos recursos ambientais são poucos, os que enriquecem com isso são poucos, mas as consequências elas são para toda a humanidade, atual e futura. Então, isso é muito interessante para a gente ter em mente. Lógico que nós, sozinhos, não mudamos os sistemas produtivos, mas os chefes de Estado, a sociedade civil organizada, né, precisam pensar, falar, debater, buscar soluções para esse problema, que não é uma crise ambiental, é uma crise civilizatória. Vocês devem ter visto reportagens mostrando como melhorou a qualidade de ar em grandes cidades por causa da diminuição do tráfego devido ao confinamento, ao isolamento social, às quarentenas. Isso realmente aconteceu, né? Como grande parte dos veículos, ônibus, automóveis, caminhões, veículos automotores, eles são movidos a combustíveis fósseis, né? Gasolina, diesel. De fato, houve uma queda considerável que pode ser visível em grandes cidades mais poluídas por causa da queda brutal no tráfego desses veículos. Porém, tem uma reportagem do El País de abril agora, poucos dias atrás, que mostra que a gente não pode confundir poluição atmosférica com aquecimento global. Segundo estimativas de pesquisadores, em 2020, a queda na liberação de gases do efeito estufa ela deve ser de apenas 5%, também por causa do efeito dessa parada na economia, nos sistemas produtivos por causa do Covid-19. Mas isso é muito pouco. Tem um observatório ligado à ONU, um observatório climático ligado à ONU, que mostra que desde 2015 os índices de CO2 na atmosfera, o gás carbônico, que é um gás que causa o efeito estufa, ele não é um gás poluente, por isso a gente não pode relacionar, né? Uma coisa é poluição atmosférica e outra coisa é efeito estufa, liberação de gases do efeito estufa. O CO2 é um gás que aumenta a temperatura no ambiente. E ele vem crescendo, a liberação desse gás no mundo, ele vem crescendo desde 2015. Isso não é uma questão a se comemorar, né? A gente pode comemorar a redução da poluição atmosférica, mas isso também tem que ser pensado de agora em diante. E aí, quando tiver vacina para o coronavírus, quando a economia voltar, quando a sociedade puder voltar ao normal, quando as pessoas não precisarem mais viver confinadas, vamos voltar ao mesmo tráfego de veículos automotores? Ou vamos incentivar outras maneiras de deslocamento menos poluentes e mais saudáveis? É uma questão a se pensar. Então, fica a pergunta: há luz no fim do túnel? Bom, na União Europeia foi formada uma aliança entre lideranças políticas, ONGs, sindicatos e até mesmo empresas multinacionais que levaram demandas para os chefes de Estado para que a recuperação econômica europeia pós-Covid-19 ela seja baseada em outros preceitos.
principalmente combatendo os combustíveis fósseis, buscando outras formas de energia mais sustentáveis ambientalmente, protegendo a biodiversidade e buscando outras formas de produção agroalimentar que sejam mais sustentáveis. Então, isso é uma iniciativa que envolve vários setores da sociedade europeia, de vários países diferentes, no mínimo 13 países, inclusive com apoio de ministros de meio ambiente desses países, e não quer dizer que efetivamente isso vai ser realizado, mas é um movimento importante de pressão para que novas estratégias sejam tomadas. A União Europeia ela já tem esse discurso de economia verde há um tempo, né? Se a gente for comparar as formas de lidar com a questão ambiental na Europa e no Brasil, por exemplo, elas são muito diversificadas, né? Hoje em dia a gente tem um ministro de meio ambiente que foi indicado porque ele defende o desmatamento, ele defende a ocupação de unidades de conservação, ocupação de terras indígenas, que são legalmente protegidas pela Constituição, que são áreas onde a biodiversidade ela fica protegida, e a gente tem todo um poder executivo eleito, não as instituições estatais, né? As instituições estatais elas são muito complexas, mas aqueles que são eleitos para cargos, né, de presidente, ministros, com um discurso que é da degradação ambiental e da degradação social também. Então, aqui no Brasil, a gente tem um caminho muito mais árduo a seguir com relação às questões sociais e ambientais, porque nós não temos aliados dentro do próprio governo. Mas, enfim, como surgiu o coronavírus? Essa doença ela foi identificada primeiramente na China, provavelmente em novembro de 2019, e não se chegou ainda ao primeiro infectado por ela. Mas o que se sabe até agora é que provavelmente esse vírus migrou de uma espécie de morcego para humanos. E isso é muito interessante porque tem um artigo no Le Monde Diplomatique Brasil, eu vou colocar o link aqui, que ele é da Sônia Chá, o nome é Contra a Epidemia, Ecologia, porque ele mostra a relação entre a destruição de ambientes causada por humanos e a disseminação de doenças que são mortais para nós humanos, causadas por vírus e bactérias que têm como hospedeiros animais, normalmente selvagens, que não sofrem nenhum problema de acolher, digamos assim, esses vírus e bactérias. Então, o que acontece? Esses animais selvagens, eles têm os seus habitats, né? Eles vivem em um determinado ambiente. A partir do momento que se desmata o ambiente onde eles vivem, eles começam a se aproximar dos humanos. Na verdade, os humanos é que estão se aproximando deles, né? À medida que estão destruindo habitats e aumentando a sua área de ocupação. Seja para urbanização, seja para agricultura, seja para industrialização, enfim. Para que motivo for. Então, o que acontece? Esses vírus nos hospedeiros, né, nos animais normalmente selvagens, eles não causam nenhum problema. Nos homens eles podem ser mortais. E é interessante que o artigo ele traz também um exemplo de que toda ação ela tem uma reação. Por exemplo, o fato da humanidade começar a criar animais, né, domesticar animais, é uma ação que trouxe como reação algumas doenças que foram passadas para nós por esses próprios animais. Por exemplo, os patos nos trouxeram a gripe, as vacas nos trouxeram a tuberculose e o sarampo, e os porcos nos trouxeram a coqueluche. Então, é interessante também um outro ponto que ela traz, quer dizer, isso é como foi... como surgiu o coronavírus, a gente não sabe exatamente, né? Existem alguns indícios,
Vários pesquisadores ainda estão procurando saber como exatamente surgiu, quem foi o primeiro infectado. E até tem uma questão que foi levantada por um senador norte-americano e depois foi encampada por um órgão de comunicação dos Estados Unidos, um grande órgão de comunicação dos Estados Unidos, e que também tem sido defendida pelo presidente Trump até hoje, que é o fato desse vírus ter sido criado em laboratório. O que acontece? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque nós sabemos que o presidente Trump, ele é um homem que gosta do conflito, ele está num período eleitoral em que ele quer criar inimigos para se fortalecer. Então, como os Estados Unidos, como ele demorou a agir, ele demorou a criar medidas que protegessem os cidadãos norte-americanos da disseminação do vírus, quando ele começou a adotar medidas de distanciamento, né, a exigir que as pessoas buscassem fazer o distanciamento social, o número de infectados nos Estados Unidos eram muito altos. Nova York estava com um problema seríssimo de muitos doentes sem acesso à saúde, até porque a saúde nos Estados Unidos ela é privada, eles não têm SUS como aqui no Brasil, que tem uma série de problemas, mas é um sistema de saúde que é universal, é para todos. E aí, o baque que isso traz, tanto em termos de eleitorado quanto de economia, né, ele não queria parar a economia e tal, é muito alto. Então, para ele é interessante criar um inimigo, né, que no caso seria o governo chinês, enfim, para tentar se safar e tentar garantir os votos do seu eleitorado para a reeleição presidencial. Eu assisti um vídeo num site em espanhol, vou colocar aqui o link também, de um pesquisador do Centro de Pesquisas de Virologia lá em Wuhan, na China, onde Wuhan é a província onde começou, né, onde começaram os primeiros casos de coronavírus, é onde a China decretou a quarentena naquela região de Wuhan para tentar segurar o contágio, e realmente a China teve um número de contaminados menor do que o Brasil tem hoje, né? Então, enfim, também tem críticas a esse modelo que é muito rigoroso, mas por outro lado eles conseguiram conter o número de doentes, né? Isso tem que ser dito também. Esse pesquisador, ele cita que esse centro de pesquisas ele tem todas as qualificações que são exigidas para centros de pesquisa como esse, de trabalhar com vírus e estudos desse tipo, do mesmo jeito que são os centros europeus, os centros dos Estados Unidos, e ele defende que não houve nenhum tipo de contaminação dentro do escritório. Aí a gente não pode entrar numa questão de dizer quem está certo, quem está errado, mas segundo uma pesquisa feita por pesquisadores de 4 cantos do mundo, né, de universidades de 4 países diferentes, Estados Unidos, Europa, Austrália, eles fizeram o mapeamento do genoma desse vírus e eles mostraram que se tivesse tido uma manipulação humana, esse genoma mostraria, né, pelo mapeamento. Então, eles defendem que esse vírus ele é uma mutação de outros tipos de coronavírus e que muito provavelmente ele evoluiu naturalmente, né? Então, esse pesquisador chinês ele até fala que manipulação de vírus por homens exige uma inteligência sobrenatural, uma inteligência que não é possível hoje em dia, e um trabalho que não seria viável hoje em dia. Então, existem argumentos, né, científicos que contestam essa teoria. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, não sair espalhando essas informações que muito provavelmente são
muito mais de interesse geopolítico do que realmente científico. Além disso, tem os argumentos econômicos também, né? Tem uma reportagem do UOL de março que fala sobre isso, né? Seria o Covid criado em laboratório chinês? E aí eles mostram argumentos econômicos também que tem que se pensar, do tipo, se a China é o país que mais produz hoje em dia e o mundo inteiro está em recessão, para quem que a China vai vender? E os dados que são incontestáveis com relação à queda na economia da China, né? A produção industrial ela caiu, as vendas de comércio caíram, os investimentos caíram, a taxa de desemprego é a maior desde que se começou a medir taxa de desemprego na China. Então, esse é um problema econômico que está acometendo o mundo inteiro. Não dá para escapar. Na verdade, a questão é solucionar, parar a circulação desse vírus e solucionar essa doença. Bom, gente, então para finalizar, eu queria trazer alguns dados do Brasil que relacionam o aumento de certas doenças com a destruição de ambientes. Tem um podcast do Greenpeace que trouxe a pesquisadora Cristiane Mazetti e o pesquisador da Fiocruz, André Siqueira, e eles relacionaram, né, baseado em pesquisas, que o desmatamento em áreas na Amazônia ele está diretamente ligado ao aumento nos níveis de malária, de febre amarela, de leishmaniose. Então, quanto mais desmatada uma área, maiores as chances de acontecerem doenças veiculadas por esse tipo de animal, como o mosquito. E olha que interessante, esse mesmo artigo do site Le Monde Diplomatique, que eu citei ali atrás, ele mostra a relação entre desmatamento e aumento na população dos mosquitos. Por quê? Em locais, em florestas intactas, as folhas das árvores que vão caindo, elas formam uma camada no solo que evita a formação de poças d'água. A partir do momento que se desmata e chove, o solo que não tem mais aquela camada de proteção, como ele é desnivelado, né, existem áreas mais altas, áreas mais baixas que favorecem a formação de poças. E nessas poças vão ser criados esses mosquitos que vão transmitir uma série de doenças para os humanos. Então, existe um dado, fruto de pesquisa, de que, comparando florestas intactas com áreas desmatadas, a chance desses mosquitos que causam doenças nos humanos se disseminarem, se proliferarem, elas dobram. Então, cada vez a gente tem mais elementos que vão mostrando que a proteção ambiental ela é benéfica para todos, para a humanidade. E a gente vai sempre estar trazendo temas que se relacionem com proteção ambiental, com questão ambiental, com sustentabilidade de fato. E eu espero que vocês tenham gostado e que a gente possa se ver no próximo vídeo que eu já estou começando a preparar, tá bom? Obrigadão, gente!